queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Jesus. É um privilégio, uma alegria poder estar aqui com os irmãos neste sábado, último dia do mês de fevereiro. E de fato a Bíblia está se cumprindo, porque tudo está passando rapidamente como um breve pensamento, né? Nós estamos aí concluindo o segundo mês do ano de 2026. É um privilégio poder estar aqui nessa data festiva, quando a nossa igreja Filadélfia, aqui em São Gabriel da Palha, completa 38 anos. 38 anos. Ela tem um ponto muito importante na minha história. Foi a primeira igreja que eu tive o privilégio de participar da organização dela, logo no início do meu ministério, né? Ainda éramos todos do presbitério Vale de São Mateus, e para organizar o presbitério Norte do Espírito Santo, aí nós tivemos de apressar, organizar as igrejas e estruturar o presbitério. Eu tive o privilégio de estar aqui naquela ocasião há 38 anos atrás, né? Hoje eu estou na cidade de Cuiabá, pastoreando a igreja presbiteriana de Cuiabá, que na verdade é a primeira igreja protestante, a primeira igreja evangélica de todo o estado de Mato Grosso, do centro-oeste brasileiro. Nós já completamos, aqui são 38 anos, nós lá já 105 anos, né? É uma igreja histórica, uma igreja forte, alegre. Hoje nós temos lá uma bênção de congregar mais de 2.200 membros comungantes. E é um privilégio poder estar lá pastoreando aquela igreja junto com a minha equipe pastoral. São hoje 9 pastores auxiliares que nos ajudam lá. Mesmo assim eu tenho que correr bastante, por isso que hoje eu volto para Cuiabá, com a graça de Deus, e poder amanhã estar lá com algumas atividades especiais que nós teremos também lá amanhã. E já na segunda-feira em São Paulo, para as outras atividades do nosso Supremo Conselho. Mas eu estou muito alegre de poder estar aqui com os irmãos. E a minha oração é que Deus os abençoe grandemente. Estou alegre aqui de poder rever alguns irmãos antigos, né? O próprio pastor Deni, o Carlos, mas a Loura, e a minha Loura Morena, né? Deus abençoe, já estive tomando um café lá com eles hoje. Agora vocês não têm ideia da minha alegria de poder abraçar minha filha, que nos deu um susto muito grande, agora, recentemente, né? Eu sempre tenho dito às pessoas que se algum dia, quando eu estiver mais velhinho, porque eu ainda estou muito jovem, né? Mas quando eu estiver mais velhinho, eu sempre digo que a Luciana que vai cuidar de mim. De repente ela me deu um susto muito grande, né? Mas Deus é maravilhoso, é poderoso, colocou a mão forte e poderosa sobre a vida dela, livrou da sombra da morte, e ela está aí, vai continuar servindo ao Senhor, cumprindo aquilo que Deus colocou no coração dela e estabeleceu desde toda a eternidade. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa ocasião no texto de Efésios, no capítulo 3, versículo de 1 a 13. Por esta causa eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas do Espírito Santo, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo
e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, em o nome de Jesus, abençoa-nos mais uma vez grandemente por meio da tua palavra. Permita, Senhor, que o mesmo Espírito que a inspirou esteja agora iluminando nosso coração, nossa mente, para tirarmos proveito da palavra santa. Nesse dia especial, quando comemoramos 38 anos de organização da tua igreja aqui neste local, permita, Senhor, que esta graça bendita possa encontrar um lugar especial em cada coração. Que a Igreja Presbiteriana Filadélfia possa se conscientizar cada vez mais da sua missão e cumpri-la com fidelidade, para a honra e para a glória do nome santo do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. 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 Glória a Deus. Meus queridos irmãos, na verdade, conforme eu disse, hoje é um dia especial, é um dia de alegria, um dia de adoração, é um dia de expressar nossa gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele já fez, por tudo aquilo que Ele está fazendo, pela fé, aquilo que nós cremos que certamente Ele fará. Portanto, nós precisamos cada vez mais, como servos do Deus Altíssimo, membros da família da fé, expressar um coração grato ao Senhor. Tenho dito sempre que a gratidão, ela verdadeiramente agrada a Deus. Deus não rejeita a gratidão de um coração compungido, com certeza não. E é impossível adorar a Deus verdadeiramente se não tiver um coração grato. É impossível louvar a Deus verdadeiramente se não tivermos um coração grato. Aliás, é impossível fazer qualquer coisa que tenha valor espiritual em essência se não tivermos um coração grato. Por isso é que eu digo que a gratidão move a mão, que move o mundo, a mão de Deus. Quanto mais gratos formos, melhor. O apóstolo Paulo diz que nós temos que ser, ensinou isso, que nós temos que ser gratos a Deus por tudo, até aquilo que você não está entendendo. Passamos por uma luta muito grande agora recentemente na nossa família, mas em todos os momentos fomos gratos ao Senhor. E é por isso que a Igreja de Filadélfia hoje agradece ao Senhor. Mas a nossa missão continua, e para que a Igreja Presbiteriana Filadélfia cumpra essa missão que Deus, lá na eternidade, desde toda a eternidade, estabeleceu para esta igreja aqui, é necessário que ela entenda cada vez mais, com clareza, a sua missão. O texto de Efésios é excelente para isso, porque pano de fundo, essencialmente, é uma carta eclesiológica, ou seja, que trata da igreja, e nós então podemos aprender com isso. Então vamos acompanhar essa carta escrita pelo apóstolo Paulo, provavelmente aí entre os anos 61 e 62, por ocasião da prisão domiciliar do apóstolo em Roma. E lá logo no capítulo 1, a partir do verso 27, ele diz assim, que vocês vivam acima de tudo como cidadãos do reino celestial, e não necessariamente como cidadão do Império Romano. E eles se orgulhavam muito da cidadania romana, e Jesus sabe, mas o mais importante para nós é viver de maneira digna da cidadania celestial. E aí ele vai terminando esse primeiro capítulo dizendo assim: indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis lutando juntos pela fé evangélica. Nosso objetivo, viver o Evangelho dia após dia. Pois bem, aqui na carta aos Efésios, essa carta considerada por muitos estudiosos como a coroa, ou seja, a princesa dos escritos paulinos. Muitos, inclusive Calvino, tinha uma consideração muito especial por essa carta. Assim como Lutero pela carta aos Romanos, Calvino pela carta
aos Efésios. Aqui ele mais comentou foi exatamente a carta aos Efésios. Apenas 6 capítulos, 155 versículos, mas divinamente preparada, né? A composição dessa carta é algo fantástico. Se vocês conferirem aí, e pode anotar, os 3 primeiros capítulos, 1, 2 e 3, ele trata de doutrina, né? E fundamenta toda a nossa base. Os capítulos 4, 5 e 6, ele vai tratar de ética, de prática. Na mente do apóstolo Paulo, isso é maravilhoso, isso é muito interessante, e nós precisamos nos lembrar sempre disso, como dizia John Stott, um teólogo anglicano falecido agora em 2011, e ele dizia o seguinte, que o poder do Evangelho está na diferença do crente. Então nós precisamos entender, Paulo ensinava claramente que o que tem que fazer a nossa ética, o que tem que formar o nosso caráter é o credo. Se você tem alguma dificuldade no seu caráter, alguma falha no seu caráter, com certeza a falha está na sua fé, naquilo que você crê, no seu credo. O credo, ele vai reger o seu caráter. Por isso é que aqui na carta ele vai dizer, agora que nós estamos entendendo com mais profundidade as grandes bênçãos do Senhor, as poderosas e maravilosas bênçãos espirituais, em virtude disso nós precisamos viver agora essa realidade. Então, ele vai mostrar isso para nós. A primeira parte, nessa parte aí doutrinária da carta, nós podemos ver que ela é dividida em 2 partes, a parte doutrinária e a parte ética, mas essas 2 partes elas estão subdivididas em 4 sessões, 2 sessões doutrinárias e 2 sessões práticas. Paulo começa na sessão doutrinária falando da nova vida que nós temos em Cristo Jesus, né? Faz um contraste daquilo que nós éramos outrora e daquilo que nós somos agora por causa da graça, vai deixar claro que agora, em virtude daquilo que nós recebemos de Deus por meio de Jesus, recebemos isso aí por causa da fé, mediante a fé, ele diz agora que nós fomos constituídos agora numa nova sociedade, somos uma nova humanidade, passamos agora por um novo nascimento, e a igreja é essa nova sociedade que Deus em Cristo está edificando, e ele vai nos ensinar a respeito disso. E depois, quando ele passa para a parte prática, diz agora que nós somos de fato uma nova humanidade, como ele escreveu aos Coríntios, uma nova criatura, né? As coisas velhas ficaram para trás. E ele começa então a parte prática, e a palavra-chave da parte prática é não mais. Então, se você entende tudo isso que Deus já fez por você em Cristo Jesus, então agora não mais. Aquele que adulterava não adultera mais, aquele que mente não mente mais, aquele que roubava não rouba mais. Agora nós somos uma nova criatura. As coisas velhas, de fato, ficaram para trás. Então nós podemos ver. Agora é interessante como ele começa a parte doutrinária. Antes de ele falar das bênçãos propriamente ditas e da nossa situação outrora e agora a nossa situação em Cristo, ele diz, ele evoca a Trindade Santa. E ele faz uma exposição muito bonita a respeito da Trindade, para dizer claramente para nós que o Pai, Deus Pai, é a fonte de todas as bênçãos espirituais. E Deus Filho é a esfera na qual todas essas bênçãos nos são outorgadas. Você não recebe nenhuma bênção a parte de Cristo Jesus. E ele vai depois dizer que o Espírito Santo é o agente de todas essas bênçãos. Então o que Deus fez por nós, por meio de Jesus Cristo, não foi algo de só menos importância, não. Ninguém poderia ter feito isso por você nem por mim. Ninguém. Só Jesus Cristo. Então, essa incomparável bênção que nós recebemos, né, por graça, de graça, ela custou muito caro, um preço incomparável, o sangue de Jesus Cristo. E é aí que Paulo vai dizer, nossa situação realmente era muito triste, mas agora nós estamos em Cristo,
Pertencemos agora a essa nova humanidade redimida, exclusivamente fruto da misericórdia, do amor, da graça, da bondade de Deus, que segundo versículo 5, versículo 6 do capítulo 2, nos deu vida juntamente com Cristo e juntamente com Ele nos ressuscitou. Então hoje nós temos vida e a morte já não é problema para nós. Aquele poderoso capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, hoje para nós é um bálsamo. E como o apóstolo Paulo nós podemos dizer: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Mas em Cristo Deus nos deu essa bênção. Paulo deixa claro que Deus nos salvou da morte, da escravidão, da condenação, por meio de Cristo, por graça recebida mediante a fé. E Paulo faz um acréscimo dizendo: isso não vem de nós, é dom de Deus, nem de obras, para que ninguém se glorie. Ele fecha isso dizendo: a salvação é mesmo monérgica, ou seja, Deus, desde toda a eternidade, fez tudo. Agora, nós somos o Israel de Deus, nova família, família da aliança, novo povo, o povo agora composto de judeus e gentios, crentes, alcançados pela mesma graça. Paulo então diz que agora nós, que não tínhamos nada disso, agora nós temos uma pátria, agora nós temos uma cidadania, agora nós temos uma família, agora nós vivemos juntos, judeus crentes e gentios crentes, agora nós somos filhos. E consequentemente, ele faz questão de frisar: agora nós somos herdeiros das mesmas promessas. Mas voltemos ao nosso texto, capítulo 3, versículos de 1 a 13. Está aí no meio da segunda parte, no meio da segunda sessão da parte doutrinária, teológica da carta, né? E nessa parte, depois de o apóstolo Paulo ter falado, mesmo que resumidamente, como ele diz, a respeito do mistério, agora ele vai mostrar claramente, revelar claramente esse mistério, e vai dizer que nós fomos agora transformados em testemunhas desse mistério. Ele vai dizer para nós que o mistério oculto outrora, não revelado aos profetas da antiguidade, mas agora revelado a ele, o apóstolo Paulo, aos demais apóstolos e os profetas da sua época. Esse mistério, ele deixa claro para nós que é de fato a salvação, a graça alcançando os gentios, ou seja, os não judeus, fazendo deles co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da mesma promessa em Cristo Jesus, por meio da fé no Evangelho pregado no poder do Espírito Santo. E aí nós temos um caso interessante que fecha com Romanos, quando Paulo diz o seguinte: que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação do Evangelho. Mas o texto diz que nós somos transformados agora em testemunhas dessa graça. Então nós fomos e continuamos a ser alvos da graça, mas transformados em testemunhas da graça. Por isso é que Paulo vai deixar claro para nós que o Evangelho, ele não passou aos gentios somente porque os judeus não receberam, mas ele vai deixar claro que a salvação dos gentios sempre fez parte dos propósitos e do decreto eterno de Deus, revelado agora na plenitude dos tempos. Então é isso que ele vai deixar claro nos versículos 10 e 11. Veja comigo, marque aí na sua Bíblia. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então agora Paulo vai falar o que é extremamente relevante para nós nesse dia. Ele vai dizer agora, vai ressaltar a relevância e a centralidade da igreja no plano da redenção. Ele vai dizer, ele vai deixar claro para nós que, a despeito das imperfeições da igreja visível, ela ocupa um lugar estratégico, um lugar importante no plano eterno de Deus.
Ele vai mostrar claro para nós, conforme ensinou para o seu filho na fé Timóteo, que a igreja é a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. 1 Tessalonicenses 3,15. E ele vai mostrar que através dessa igreja, essa igreja, agora, o novo Israel de Deus, é o meio que Deus elegeu, que Deus separou, que Deus escolheu para tornar a sua multiforme sabedoria conhecida de todo mundo, inclusive conhecida dos seres espirituais. Essa missão Deus não deu nem para os anjos, mas deu para nós, para a igreja. Aquilo que o Israel étnico não cumpriu, agora, por causa da obra perfeita, absoluta de Cristo Jesus, e essa obra que gera uma nova humanidade, que gera uma nova sociedade, dela agora um novo Israel. A esse novo Israel, que é a igreja, Deus então deu essa missão. Nesse sentido, nós somos os ministros do mistério, e o mistério é o seguinte: a graça está para todas as pessoas, sem distinção. A ênfase aqui do apóstolo Paulo é uma ênfase cósmica, ou seja, na verdade, a igreja, ela é esse instrumento que Deus elegeu, que Deus escolheu para anunciar as suas maravilhas, para falar da sua graça. Calvino disse no seu comentário aos Efésios que a igreja, ela é de fato o teatro da glória de Deus, inclusive para os anjos. O mundo lá fora vai saber a respeito dos atributos comunicáveis de Deus através da igreja. Como é que você vai dizer lá fora que Deus é misericordioso? Como é que o mundo lá fora vai conhecer Deus? Como? Quando a igreja não vive integralmente a graça de Deus, quando ela não vive o Evangelho do Senhor Jesus, o que ela comunica para as pessoas lá fora? As pessoas que estudam com você, ou seus vizinhos, ou que trabalham com você, como é que eles estão lendo Deus através de você? É na igreja que o mundo verá a realidade das boas novas. João Calvino comentando, eu gosto desse comentário dele, de Isaías, pastor Rodrigo, 58. Segundo os estudiosos, esse é o texto de cabeceira de Calvino, Isaías 58. E lá no comentário dele, quando o texto diz lá, e não te envergonhe dos seus semelhantes, Calvino traduz, não te envergonhe do pobre. A igreja é a demonstração da graça de Deus. A igreja é o instrumento que Deus elegeu exatamente para proclamar a sua beleza, a beleza da sua sabedoria, a beleza da sua previdência. Olha comigo os versículos 12 e 13. Ele diz: agora, diante de tudo isso, precisamos ter ousadia. O texto diz aí, versículo 12: temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé. E ele termina no verso 13 dizendo: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Aqui ele termina, inclusive, a parte teológica da carta, já caminhando para o final da parte teológica da carta, dizendo o seguinte: três coisas bem claras, bem conclusivas, que nós, como a igreja de Cristo, novo Israel, essa nova sociedade que tem por missão proclamar a multiforme sabedoria do Senhor, como é que nós temos que cumprir essa missão? Primeiramente, ele ensina uma ousadia, uma confiança. Ousadia, confiança. É interessante que o escritor da carta aos Hebreus, não posso afirmar se foi o apóstolo Paulo,
Mas o fato é que lá no finalzinho também da parte teológica da carta, que é o capítulo 10, versículo 35, ele vai dizer claramente que nós necessitamos, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. E a palavra que aparece confiança lá é a mesma que vai aparecer aqui por ousadia, é a mesma palavra. Então, o que ele está dizendo? Se você que agora conhece essas bênçãos maravilhosas que nós temos em Cristo Jesus, você que tem consciência daquilo que era e daquilo que é agora por causa da graça de Jesus, você precisa ter ousadia. Você precisa ser realmente ousado, determinado, resiliente, forte, confiante. De fato, os desafios que estão diante da igreja Filadélfia são muito grandes, às vezes desafios homéricos, mas nós precisamos crer no Deus da aliança e precisamos saber que Ele está conosco, que Ele nos fortalecerá, Ele nos capacitará exatamente para nós testemunharmos lá da multiforme sabedoria dEle. E nós temos que fazer isso com ousadia. Ousadia. A igreja não pode se intimidar diante dos condicionamentos sociológicos, diante de todas essas ideologias que estão aí pressionando a igreja cada vez mais. Nós não podemos, precisamos de ousadia. Nossas moças, nossos rapazes, nossas mulheres, nossos homens, os anciãos da igreja precisam ser cada vez mais ousados, porque vai alta noite e vem chegando o dia, e a nossa salvação está mais perto do que quando no princípio cremos. É hora de acordar, de despertar do sono e testemunhar lá fora com ousadia. Não podemos ter medo, precisamos ser ousados. O cerco está fechando, as profecias estão se cumprindo, o sol da justiça está para raiar. E a igreja foi eleita por Deus exatamente para ser essa agência proclamadora. Esse é o motivo da igreja estar aqui. Não é para ser um clube, para você vir aqui final de semana mostrar a última roupa, ou mostrar determinados talentos, determinadas facilidades, exibir isso ou aquilo outro. Não! Aqui é para você recarregar as baterias, ser realmente redirecionado, fortalecido e ir lá testemunhar com ousadia. Com ousadia. Não tem. Então a igreja tem que pregar. Deus não comissionou os anjos para virem pregar para aqueles ímpios, dos que estão distantes, dos seus familiares, para isso, para aquele outro. Deus comissionou a igreja, você e eu, o novo Israel de Deus. Então aquela aliança feita com Abraão, repetida para Isaac e Jacó. Quando Deus disse: olha, eu vou te abençoar, vou abençoar a sua família, mas através da sua família vou abençoar todas as famílias da terra. E isso acontece como? Nós anunciando Jesus, aponta para Jesus. Então nós precisamos ter essa ousadia. Mas o texto vai dizer para nós também, né? Com fé, mediante a fé em Cristo. Então, além da ousadia, dessa confiança, precisamos também da fé. Fé. Né? E nesse caso, também lá o escritor da carta aos Hebreus vai usar a palavra fé, que aparece no Novo Testamento em alguns sentidos. E um deles é o conjunto de doutrinas, o Evangelho. O Evangelho. Mediante o Evangelho. Fé. Lá na carta aos Hebreus, ele termina o texto dizendo o seguinte, termina o capítulo 10, né, o texto teológico, ele termina o texto teológico dizendo o seguinte: nós não somos dos que retrocedem, nós somos da fé. E aí ele entra no capítulo 11, um interlúdio, como se fosse um parênteses, falando sobre a fé. Traz uma definição poderosa de fé, certeza daquilo que você tem convicção mesmo, você espera. E por último, Paulo vai deixar claro para nós, ele falando para aqueles irmãos, ele na cadeia, preso injustamente, ele diz: portanto, meus irmãos, vos peço que não desfaleçais as minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Paulo está falando que para nós cumprirmos a nossa missão, nós de fato precisamos de ousadia, confiança, precisamos de fé, né? Ou seja, viver o Evangelho,
a despeito das perseguições, a despeito das lutas. E ele termina dizendo: não podemos descansar, não podemos desanimar, não podemos desfalecer. Olha o que ele diz, segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 1 e 2. Ele diz: pelo que, tendo esse ministério, o ministério que ele explica aqui aos Efésios, né? Ministério por causa do mistério. Então ele, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, são ocultas, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Devemos seguir firmes, não desistir. Em outras palavras, ele está falando de perseverança. Não podemos esquecer nunca que a vitória da fé é não se cansar. Pode marcar isso aí. A vitória da fé é não descansar. De repente estou vendo aqui algumas mães que seu filho às vezes está longe, como a gente costuma dizer, desviado, está longe, e você tem orado, e o meu conselho é: não desista, continue orando. De repente você está orando pelo marido, continue orando, ou pela esposa, continue orando, por aquele patrão, ou por aquele colega de trabalho, continue orando. Porque a vitória da fé é não desistir, é não cansar. Por isso é que ele termina a parte doutrinária da carta aos Hebreus dizendo: nós não somos dos que retrocedem, nós não somos dos que cansam, dos que desistem para a perdição. Nós somos da fé. Seguiremos em frente. Então, irmãos queridos, Igreja Filadélfia, nós precisamos ter essa consciência. Somos o teatro de Deus. As pessoas lá fora conhecer a respeito da multiforme, da beleza, da grandeza, da majestade, da sabedoria de Deus, da graça bendita de Deus, do Deus da provisão, do Deus que cuida de nós. As pessoas precisam saber disso. Nós somos esse teatro. E nós vamos fazer isso com ousadia. Nós vamos fazer isso com fé. Nós vamos fazer isso com perseverança. E aí sim, cumpriremos com fidelidade aquilo que Deus preparou para nós. Feche os seus olhos. Abra o seu coração. Você que já faz parte dessa nova sociedade que Deus em Cristo está construindo, você que já foi regenerado, lavado no sangue do Cordeiro, nasceu de novo, agora você tem essa missão. Você foi e continua sendo alvo da graça de Deus, porque todo dia Ele te abençoa. As misericórdias do Senhor renovam a cada manhã. Mas não esqueça, você tem uma missão. Você tem uma missão. Você é instrumento eleito desde toda a eternidade, escolhido de Deus, para fazer esse mundo conhecer a multiforme sabedoria dele. Através do seu bom testemunho, até Satanás, até o diabo, principados e potestades, vão entender o plano eterno de Deus. Então, essa é a nossa missão. Viva o Evangelho dentro da sua casa. Você que é casado, casada, você que é filha, filho, pai, mãe. Agora nós temos novos padrões, a
Agora nós temos novos relacionamentos, consequentemente, uma nova missão. Glória a Deus. Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, visita cada um nessa noite festiva e desperta a tua igreja, aqui espalhada por esse Brasil e pelo mundo. Deus, às vezes nós subestimamos, às vezes nós desconsideramos a importância da igreja no plano da redenção, a importância da igreja no plano eterno, Senhor. Oh, Pai querido, nos ajude a resgatar esse nosso conhecimento da missão. E assim, ó Deus, com ela bem firmada na nossa mente, no nosso coração, nós possamos seguir em frente, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, mas correndo com perseverança a carreira que nos está proposta. Ajuda-nos, desperta a nossa igreja presbiteriana do Brasil. Vamos agora para 167 anos em solo brasileiro, mas ainda há muitas terras para serem conquistadas, muitas almas que precisam saber, conhecer do plano eterno, Senhor, das boas novas do Senhor. E essa missão foi confiada para os outros. Por isso nos ajude. Em nome de Jesus.